Estamos aqui diretamente do World Trade Center, em São Paulo, comemorando 15 anos de Remax no Brasil, com uma das principais corretoras e estrelas do mercado imobiliário, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Sandra Canella, seja muito bem-vinda. Obrigada, querido. Obrigada, é um prazer estar aqui. Outro grande, Pedro Fonseca, sócio proprietário do Grupo Latina, não só em Portugal, mas também no Brasil. Um cara que entende muito de Remax, praticamente 24 anos de Remax. Pedrão, seja muito bem-vindo ao Brasil mais uma vez. Você que é quase um brasileiro, passa mais tempo aqui do que em Portugal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, querido. É um prazer imenso. Estou super feliz de estar aqui com duas pessoas muito especiais, ambos grandes amigos, ambos referências do mundo imobiliário. Em particular aqui a Sandra, que é a nossa convidada de hoje, a primeira Hall of Fame do Brasil, a primeira e única titã do Brasil, são quase 3 milhões de reais num ano. Parabéns. Obrigada. Nós tivemos que fazer fila para estar aqui, todo mundo queria entrevistar a Sandra. Adorei. E eu e o Tiago fomos os privilegiados. Obrigada. Sem dúvida, sem dúvida. Sandra, queria começar conversando com você sobre um pouco, né? Você que tem pouco mais de 6 anos de mercado imobiliário, né? Queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória e se você pudesse compartilhar 3 grandes marcos nesses 6 anos que você intitula, que foram fundamentais para que a sua carreira tivesse um salto quântico nesse mercado que é tão competitivo, principalmente em São Paulo, na tua área de atuação. Bem, primeiro eu não posso deixar de dizer que eu não poderia ter melhores pessoas ao meu lado. Faltava uma taça de vinho só. Mas são pessoas que moram no meu coração, pessoas muito queridas que a Remax me trouxe. Só isso já me deixa muito feliz de estar aqui. E sim, comemorando esses 15 anos, né, de Remax no Brasil e comemorando os meus 6. Eu comecei na Remax numa convenção, praticamente, né? Eu cheguei, a convenção aconteceu 2 semanas depois. Então, já adianta a terceira parte da pergunta, mas a primeira coisa relevante, o primeiro fato relevante foi a convenção. E vou te dar uma história, um pequeno detalhe. Um dos palestrantes era Pedro Fonseca e eu simplesmente fiquei encantada com ele. No fim da convenção, andei até ele e ele me deu o crachá dele, que até hoje eu guardo como uma relíquia. Esse o crachá de palestrante. Foi do Albenati. Foi no Rebouças. No Rebouças, Paulo Rebouças estava lá também. Foi uma convenção maravilhosa. Então, eu entrei na Remax há 6 anos. Posso dizer que isso mudou a minha vida completamente, não só profissional, como a minha vida pessoal também. O entendimento do mercado, o entendimento dessa marca tão poderosa, que nos serve de apoio, nos serve de sobrenome de sucesso e faz com que a gente deslanche. Vai muito da gente, mas com certeza a marca, a empresa nos ajudam a chegar lá, com pessoas como vocês, inclusive, que são as regionais que tocam essa operação no Brasil. Primeiro fato importante, convenção, que me fez realmente entender que eu tinha tomado o caminho certo. Me lembro que liguei para o meu marido, depois da convenção, e disse para ele: Reinaldo, vou ficar rica. Saí muito certa de que era aquilo que eu queria fazer. Depois, em seguida, foi o entendimento do modelo, o seguir o modelo, que virou até um nome de um curso, depois quando eu comecei a compartilhar os meus conhecimentos, que é algo que a rede me trouxe também. Então, quando eu entendi, a virada de chave foi o segundo momento, e o terceiro, entender que essa é a minha paixão, não tem plano B, esse é meu plano de vida, é o que eu amo fazer, é o que me dedico todos os dias. Isso leva aos resultados, com certeza. Sandra, você consegue recordar o dia que foi a virada de chave, que eu creio que tinha a escada, o Reinaldo estava chegando a casa. Você consegue partilhar connosco qual foi o momento? Sim. O Thiago, quando falou assim, são 6 anos de Remax, mas eu tinha um tempo já fora da Remax, né? E esse primeiro momento de transição, quando você vem do mercado tradicional para a Remax, ele é meio um susto, né? É meio uma coisa de... E me lembro muito bem que à época a gente ainda tinha algumas adaptações, algumas coisas que a gente vinha trazendo para o Brasil. Posso te dizer, Pedro, que a minha virada de chave, ela foi meio que automática e instantânea, quando eu entendi o processo. Então, eu cheguei, não sabia nada, e fui estudar, e teve a convenção, assim,
2 semanas depois, a minha virada foi ali. Eu falei, não tem por que estar aqui e não seguir o que é feito nos outros países, no mundo inteiro, e por essas pessoas que têm tanto sucesso. Então, meu entendimento do processo foi muito rápido. Agora, a aplicação, ela foi sendo testada aos poucos, né? Quando você vai introduzindo a sua forma de trabalhar, entendendo melhor esse atendimento ao cliente, algo que seja muito mais próximo, personalizado, exclusivo. Isso foi aos poucos, mas eu sempre entendi que o modelo era perfeito, desde o primeiro momento. Acho que um ponto muito bacana para as pessoas que estão nos assistindo aqui, quando a gente fala de processo, quando a gente fala de modelo, quando a gente fala de metodologia, o modelo de negócio que a Remax, não só a Remax, mas as marcas americanas como um todo, trouxeram não só para o Brasil, mas para os mais de 100 países onde a Remax está presente hoje, tem muito a ver, primeiro, né, com um posicionamento estruturado do corretor, segundo, com uma precificação correta, terceiro, um trabalho que consiste num contrato de representação e uma prestação de serviço a partir do momento que você assina esse contrato, onde você tem obrigações com esse proprietário, não só dentro de um plano de marketing, mas como você olha o mercado através do nosso contrato de representação como parceiro. A Remax é uma empresa que não tem concorrente e isso, no final das contas, traz os 3 principais gargalos que um corretor tradicional tem. Primeiro, previsibilidade financeira, né? Sim. Isso é um ponto fundamental. O segundo, tão importante quanto a confiança que o cliente tem. E o terceiro, que é muito forte, é que um corretor de imóveis ele é um prestador de serviço. Sim. E não um vendedor de imóveis. Então, só para explicar para quem está nos assistindo aqui, e é muito bacana, porque a Sandra é uma grande referência, e essa segunda pergunta que eu quero fazer com relação ao modelo, você sempre foi uma corretora que se posicionou num ticket médio alto, né? E a gente sabe que o cliente de um poder aquisitivo exige um nível de conhecimento, capacitação e desenvolvimento muito maior do que um ticket pequeno. Sem né? dúvida. Uhum. Mas, por outro lado, esse cliente já está acostumado a fazer uma transação imobiliária, não é a primeira, não é a segunda, e a compreensão do modelo também é isso. Como é que foi para você? Eu queria que você falasse um pouco do ticket médio que você atua, a região que você atua, e como é que foi nos primeiros anos, importante, né, isso, os primeiros anos, como é que foi a consolidação da tua carreira nesse ambiente tão competitivo que é o mercado imobiliário do alto padrão? Bem, essa pergunta é ótima, é bem ampla, eu vou tentar resumir. Sim, dentro do meu trabalho, a confiança e a credibilidade são fatores indispensáveis. Esse cliente ele é extremamente exigente. Então, se eu não souber sobre o produto que eu trabalho, sobre a minha região de atuação, sobre o que tem de positivo e negativo, precificação, se eu não souber de investimento, talvez ele também não trabalhe comigo. Então, realmente, estudo, estudar, aprender e se aperfeiçoar. Eu não acredito em nada que não tenha especialização. A especialização dentro do processo do meu trabalho é fundamental. Então, eu fui aprendendo cada vez mais a estar mais próxima dessas pessoas, que são pessoas que já fizeram negócios, Thiago, mas normalmente fazem entre si. Sim. Eles fazem entre eles mesmos. Então, quando você entra para essa comunidade, vamos dizer assim, você vira uma corretora de referência para todos eles. Só que é um processo. Ninguém acorda de manhã, vira especialista, senta na janelinha e colhe os frutos, né? Então, eu fui estudar o que essa pessoa espera de um profissional. Né? Inclusive, quais são os hábitos, o que ela faz. Meio um Globo Repórter. Só não quis saber como se reproduzem, não interessa, mas como vivem, onde comem, o que comem, onde estão. Tudo isso eu fui estudar. Para entendimento, eu quando comecei, meu ticket médio era R$800 mil, nada de alto padrão, que eu vinha trabalhando, e eu fui escalonando isso aos poucos e aumentando a minha carteira em valor de VGC, mas tudo muito planejado, tudo muito pensado, porque o que me garantia o crescimento era trabalhar com aquele ticket que eu já estava acostumada e ir desenvolvendo. Os investimentos também passam a ser muito mais altos. Hoje eu invisto em marketing, em média R$20 mil fixos ao mês,
para poder justamente estar presente nos locais onde essas pessoas frequentam, nos condomínios que elas buscam comprar imóveis, não é? Mas não é tão fácil chegar lá. Eu já tive, num ano, 86 transações imobiliárias, que muitas vezes as pessoas Parabéns, pensam que não é, parabéns. que são É mais poucos do que uma por imóveis. semana, 1,6 por semana. É isso. E essas transações, voltando ao que você estava falando da questão da representação, o meu trabalho hoje é fazer o cliente entender que, a partir do momento que ele me contrata, ele não precisa se preocupar mais com nada que diga respeito àquele processo. A partir dali, tudo é comigo. Tanto divulgação para os outros corretores, divulgação no mercado, busca de clientes, todo aquele processo passa a ser tomado por mim. Por isso, nada mais justo e mais certo do que dizer que fazemos o quê? Representamos os nossos clientes frente ao mercado num processo de venda, que é muito importante para ele. Então, também me aperfeiçoei muito em trabalhar com proprietários, meu forte é a captação, a angariação em Portugal, imobiliária, e hoje eu vivo de indicação. Hoje é uma questão de ter esse posicionamento. Então, quando a gente faz negócio com um, esse acaba indicando o próximo. E hoje eu consigo estar mais próxima desse mercado de valores muito mais significativos e também comissões muito mais altas. Sandra, como mulher, empreendedora, vendedora, corretora, autora, uma mulher de sucesso, a nossa empresa conta com mais de 10 mil corretores e corretoras. Eu gostava que a Sandra desse aqui uma palavra para as mulheres da Mulheres Remax, corretoras Remax, que estão a começar hoje, que elas têm mais experiência e todos têm os olhos em si, porque é uma referência nacional e internacional, e que desse uma palavra para elas de quem está a começar, quem está a querer montar um time Sim. e como conciliar todo o sucesso que tem com a família, com o casamento, com o que é difícil, não é? É difícil. 86 transações e ter tempo para a família. Ainda dá atenção para a família, né? Isso. Olha, eu digo o seguinte: primeiro, a mulher dentro deste mercado, né, para iniciar, o que é fantástico dentro do mercado imobiliário? A gente já começa partindo igual. O comissionamento é o mesmo. Eu não preciso brigar para ganhar igual a um homem, como se encontra muito no mercado, em geral, em qualquer área, Mercado né? corporativo como um Corporativa todo. principalmente. Então, a gente já parte de que o nosso faturamento, o nosso reconhecimento é igual. Então, isso é muito, muito importante. A mulher tem algumas dificuldades ainda, mas de fato a gente vem quebrando muito essa barreira. Então, eu sempre digo que hoje eu não encontro nenhuma profissão melhor para uma mulher do que essa. A gente tem ganhos muito altos, só depende de nós, do nosso empenho, do nosso desenvolvimento, assim como para os homens, é a mesma coisa. Mas a mulher, por ter essa questão de ter mais de uma jornada, eu digo que nem são duas, são 4. Posso explicar as 4, mas são bem árduas de se conseguir. Mas dentro desse trabalho a gente consegue conciliá-las. Claro que trabalhando muito, mas a gente consegue conciliar. Antes de responder como eu faço assim com a minha família, eu entendo que hoje eu pergunto para quem quer começar aqui, muitas pessoas me perguntam por que começar no mercado imobiliário? Então, a primeira pergunta é: você gosta de pessoas? Você se sente bem ajudando pessoas? E uma pergunta que eu descobri muito importante: você gosta de servir? Porque quando a gente diz prestação de serviços, poucas vezes percebe que a palavra serviço está totalmente ligada a servir. E servir é muito nobre, mas não é para todas as pessoas, não é? Então, eu começo a entender, até pela maneira como a gente trata quem nos serve, a forma como o mercado vai nos receber. Então, eu entendo o mercado imobiliário, na minha visão e no meu dia a dia, como um mercado em que eu trabalho fortemente a linguagem do amor, o serviço e o relacionamento. Isso, então, quando a pessoa tem esta vontade de ajudar, ela pode canalizar esta vontade e ainda ganhar dinheiro e ser bem-sucedido profissionalmente. Com a família, eu trouxe todo mundo para a Remax, assim ficou mais simples. E outro dia me perguntaram se eu levava trabalho para casa. Eu digo, eu levo broker, então eu não tenho muito como não levar. Tem dia que eu não quero levar, mas eu tenho que levar um broker para casa. Então, assim, é uma empresa que é realmente, a gente quando fala família, a gente tem diversos exemplos de famílias
bem-sucedidas no mercado imobiliário, não é? Que se juntam para fazer acontecer alguma coisa, porque está tudo muito ligado ao relacionamento pessoal. Então, eu consegui aos poucos, no começo não era assim, eu tinha realmente que me desdobrar, ainda me desdobro. A gente tem que fazer, não é fácil, mas é possível, basta querer. Então, quando a gente tem um propósito forte, o meu sempre foi de mudar a vida tanto da minha família quanto das pessoas pelas quais eu passo, não é, na vida. Então, você faz isso ficar mais fácil dentro do possível. E, por um outro lado, só estou aqui porque minha família me apoia completamente. E isso eu devo também a um relacionamento que eu tenho, eu não posso deixar de dizer, isso aí é uma sorte. Aí já é sorte, eu não sei muito bem como conseguir, mas ajuda demais você ter o apoio da sua família, esse acolhimento e a certeza que o seu companheiro vai te deixar voar. E isso é fato que é muito importante. Parabéns. Isso é muito bacana, né, Sandra, a gente escutar, a gente ouvir, tanto na Remax no Brasil, ou, né, a gente passou lá na década de 70, a Remax foi uma grande impulsionadora, né, das carreiras das mulheres, né, principalmente nos Estados Unidos. A mulher estava ingressando no mercado de trabalho, enfim, né, como você já falou, a profissão permite aí essa igualdade entre os sexos. Mas o ponto também que eu gostaria de colocar aqui é essa transição de carreira, essa mentalidade empreendedora, esse acolhimento, né? Acho que um ponto muito importante, o fato de você ser bem-sucedida, do Reinaldo te apoiar, de toda a família, né? A gente vê muito isso dentro da Remax. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está pensando em fazer uma transição de carreira, né? Acho que isso é um ponto muito importante. A gente ainda tem no Brasil, para os corretores de imóveis, um certo preconceito, Sim. né? Porque é uma carreira que obrigatoriamente a porta de entrada ela ainda é muito rasa, porque você tem um curso de TTI em 6 meses, você tem um crescido definitivo com aproximadamente 9 meses, ou seja, você está habilitado a partir de 9, 10 meses a ter uma profissão, mas essa habilitação não te garante sucesso e nem tampouco essa especialização que você tanto falou. Queria que você falasse um pouquinho das oportunidades que uma empresa como a Remax, uma marca como a Remax, através de tudo o que ela oferece, não só dentro da universidade corporativa, não só dentro da rede, mas para quem está pensando em fazer uma transição de carreira, o quanto a metodologia, a marca foram importantes e que se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, de mães, de profissionais, que talvez saiu um estudo que 80% das pessoas não são felizes onde elas trabalham. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco dessa felicidade do coração e a oportunidade para quem está nos assistindo de vir fazer parte dessa jornada incrível dentro do mercado imobiliário. Na verdade, a oportunidade de você empreender, de você criar a sua própria marca associada à maior empresa imobiliária do mundo. Veja, entendimento de que eu sou hoje a protagonista da minha história, eu estou à frente da minha marca, eu sou a minha marca, mas por trás de mim eu tenho um amparo, um apoio da maior empresa imobiliária mundial. Portanto, isso dá para a gente uma certa segurança, uma ajuda para esse começo que fatalmente é difícil. De repente, mudar de carreira, transicionar uma carreira, gera muitas inseguranças e muitas dúvidas. E eu acho que a empresa, a Remax, ela traz muito fortalecimento nesse sentido. Muito apoio, você nunca está sozinho. Eu hoje brinquei que o maior segredo, perguntaram para mim qual foi o seu maior segredo. Eu disse, o meu maior segredo é não ter segredos. Não tenho segredo nenhum. O que você me perguntar, eu respondo e quero que você execute para ter tanto sucesso quanto eu. Isto só na nossa companhia. Então, as ferramentas, a forma como a gente aprende, acesso ao aprendizado, a empresa te fornece um modelo testado mundialmente que te ajuda a seguir um caminho inicial, que você pelo menos tem um norte, tem um rumo a seguir. E se entender como empreendedora, como dona da sua história, principalmente estou falando dona por ser mulher, mas para muitas mulheres também que podem estar tomando essa decisão agora, é de fato fundamental. Entender que está na sua mão. O processo existe,
e eu toco esse processo como eu entender ser melhor, a melhor maneira que eu possa atuar. Eu brinco que o modelo Remax é uma receita de bolo, e eu não sou confeiteira, faço muito mal bolos, não sou das melhores. Entendi que quando você faz um bolo, se você não seguir a medida, dá errado. Então, a receita está lá. Mas eu posso fazer uma cobertura de Nutella, eu posso fazer uma cobertura de chocolate, eu posso ali colocar a minha assinatura, não é? A minha forma de trabalhar. O entendimento disso é muito importante. Hoje, meu trabalho, minha vida, meu propósito é transformar o mercado imobiliário de fato. É ser entendida como a gente se sente aqui nesse momento hoje, que é muito emocionante, como uma pessoa, uma profissional de excelência que coloca na minha vida as melhores formas de atender as pessoas que passam pelo meu caminho. Então, entender que isso daqui é muito importante, que isso daqui é uma realização pessoal plena e que eu posso cada vez mais melhorar como pessoa e como profissional. Então, meu intuito é sempre pensar que o mercado imobiliário pode ser muito, muito melhor do que tirar o cresci, como vocês dizem, no Sul. Olha, Sandra, a tua carreira espetacular, e que a gente vê, às vezes, nós só vemos o glamour, os resultados e as transações e os milhões. Sim. Eu queria, e eu sei, porque eu vivi alguns momentos difíceis, acompanhei, tive o privilégio de ser teu amigo e acompanhar momentos difíceis, e que às vezes quem está de fora vê só o glamour. Eu queria que tu partilhasses connosco um pouco como é que tu ultrapassas, o que é que tu usas para superar as dificuldades de não desistir, de melhorar todos os anos, de evoluir como pessoa e como profissional. Eu acredito muito em renascimentos e os meus renascimentos eles têm que acontecer diariamente. Não adianta programações muito longas, porque a gente nunca alcança. Sim, a gente vê o resultado e não vê o caminho. E hoje eu entendo, Pedro, que eu comparo muito a minha vida com uma escalada ao Everest. Você tira foto lá em cima e aquilo é incrível. Você tirou foto, só que você fica no cume muito pouco tempo, até porque é muito frio e você não consegue ficar lá muito tempo. Então, quando você volta, o que te marca não é aquele momento que você está lá, é tudo que te levou até lá. Todos os tombos, todas as vezes que você levantou, todas as vezes que alguém segurou sua mão, como você segurou a minha, algumas, todas as vezes que você teve condições de começar de novo. Então, isso é o que me torna uma pessoa totalmente realizada dentro do meu propósito. Claro, não acordo todo dia assim, temos dificuldades, temos pedras no caminho, dificuldades na subida, mas é imprescindível a gente entender e ter o propósito de que está lá e que a gente consegue chegar. Então, pessoas como vocês, por exemplo, fazem com que eu veja que é possível e eu cada vez seja mais resiliente e consiga chegar lá. Hoje, quando eu falo com as pessoas que estão começando, eu quero um pouco que elas sim me enxerguem sem os tombos, às vezes, para elas verem onde eu estou, mas que depois elas entendam que tudo que elas passam, eu passei também. Ao entrar na Remax, só para deixar muito claro, eu vendi 0 por 6 meses. Foram 6 meses difíceis de entendimento de processo, para eu conseguir chegar, captar os meus clientes, e foi difícil, e tive que fazer uma reinvenção. Depois eu me reinventei novamente na pandemia. Depois eu me reinventei novamente sendo franqueada da empresa. E todos os dias eu acordo e me reinvento. Só que eu aprendi uma coisa muito importante. Quando perguntam para a gente qual é seu dia perfeito, qual é o seu momento perfeito. E eu aprendi que na vida os momentos perfeitos são muito pequenos. Então só acordar, ter saúde, ter condições, ter formas de melhorar a minha vida, a vida da minha família, que eu tenho acesso a isso de alguma maneira, faz com que os meus dias sejam sempre perfeitos. E quando eles não são tão perfeitos, eu busco de lembrar do dia anterior, porque sim, ele foi perfeito. Então é um trabalho diário de exercício para que a gente esteja sempre querendo melhorar e tem que ser muito resiliente, mas vale a pena. Muito bem, muito bom. Quando você falou teu propósito, né, é ajudar a transformar o mercado imobiliário, é importante as pessoas saberem que essa transformação passa por uma educação corporativa como um todo, entender que todos nós vivemos dentro do mesmo ecossistema,
entender que os corretores podem ser parceiros e devem ser parceiros, assim como funciona no mercado português, no mercado americano, entender que os clientes também respeitem os corretores. A gente está dentro de uma atividade fundamental do PIB de qualquer país, o mercado imobiliário é muito forte. Mas eu queria também fazer uma consideração aqui do seguinte: essa sua reinvenção, acho que todos nós ao longo da vida passamos por reinvenções e a vida é feita de grandes desafios, né? E eu vejo muito na sua fala, na fala do Pedro, na fala das pessoas bem-sucedidas, independente de qual seja o ramo de atividade, tá a paixão em servir, a paixão por aquilo que a gente faz. E quando a gente faz uma transição de carreira, essa insegurança, ela passa, às vezes fala assim, poxa, eu não gosto tanto disso, eu gosto mais daquilo. E o mercado imobiliário, por você não ter um salário, você fica com aquela, né, você fica com uma dúvida, porque você não tem, Sim. né? Eu queria que você falasse um pouquinho dentro dessa vivência e desses altos e baixos. Queria que você deixasse um conselho final aqui para as pessoas que estão pensando nessa transição. Quais são os dois principais conselhos que você pode dar para quem está iniciando dentro do mercado, né? E que fizeram uma diferença para essa tua trajetória, além da paixão que está nata no teu olho? A paixão ela é fundamental. Sem ela, não sei se tem alguma outra dica. Paixão é fundamental. Mas eu entendo, eu entendi muito bem, e eu acho que esse é o pulo do gato, que eu sou uma marca e eu sou uma empresa. Como toda empresa, você tem que planejar, pensar, saber sobreviver nos baixos. Então, quando você está muito bem, você deve se planejar para quando você não estiver tão bem, porque a gente tem sazonalidade, não tem salário mensal, não é? Então, esse medo inicial é natural. Não vou ter um salário, etc. Mas quando você começa a empreender, você vê que também você tendo um salário, você não vai chegar lá aonde você imaginou. E eu cheguei muito além de onde eu imaginei. Então, eu sou muito organizada no desenvolvimento do meu trabalho. Então, eu brinco que nada faço sem ter uma intenção desse processo atrás, no sentido de, hoje o meu trabalho é totalmente com posicionamento. A gente não entra aqui muito nesse assunto, mas como você disse, é o primeiro ponto da Remax, porque eu incorporei o meu trabalho na minha vida. Então, quando eu vou fazer algo que eu faço diariamente, eu vou ao supermercado, eu vou a um restaurante, eu introduzo esta minha paixão pelo mercado imobiliário dentro deste lugar. E eu sempre falo sobre o que eu faço, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Então, eu tenho a vida profissional dentro da minha vida pessoal. Aí eu incorporei de forma que não dá tempo, muitas vezes, de pensar se eu tivesse um salário, porque eu tenho que correr atrás para que aquilo aconteça. Então, nessa transição, existem dúvidas? Sim, de fato. Mas estar também empregado gera também N outras dúvidas. Até quando estarei aqui? Se amanhã eu vou estar? O que eu tenho que fazer? Qual é a performance? O que esperam de mim? Aqui só eu mesma consigo pensar o que eu espero da minha própria empresa e até onde eu posso chegar. Então, acho que isso faz muita diferença. Muito bem. Olha, Sandra, nós estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo. Que Que está a ser tão bom. Passa tão rápido. Nossa, eu ia pedir se tu consegues resumir a tua experiência da Remax, 6 anos, todos os clientes, todos os proprietários, todos os compradores, todos os colegas, todas as parcerias, todas as partilhas, todo o aprendizado, tudo aquilo que ensinaste, tudo numa palavra. Que palavra seria essa? A palavra que eu sinto dentro do meu trabalho, dentro da Remax hoje, é pertencimento. Eu me sinto pertencente a uma história maior que a minha. A história dos meus clientes, a história das pessoas que trabalham comigo, a história dessa empresa que cada vez se desenvolve mais no Brasil e no mundo. Eu pertenço a isso. Eu pertenço a tantas pequenas histórias e a uma grande história que é a história da Remax. Isso, para mim, é algo que nunca será superado. Depois disso, em qualquer momento da minha vida, isso faz parte da minha história. Então, o pertencimento, a vida das pessoas, eu acho muito, é ser lembrado, estar presente na vida das pessoas pelas quais eu tive contato, com as quais eu tive contato nesse período. Pertencer a essa marca que muda a vida das pessoas, tanto de quem trabalha, quanto dos clientes, quanto de todo mundo que está envolvido com esse processo.
Então, acho que o pertencimento faz muito parte da minha história. Muito bom, muito bom. Queria agradecer a Sandra. Queria acrescentar aqui algumas palavras que eu conheço ela relativamente bem. Primeiro, a gente brinca, né, que existem corretores que estão corretores e são. Ela é corretora 24 horas por dia. Outro ponto é a autorresponsabilidade que ela tem, não só na carreira, nem só dentro da empresa, mas com todas as pessoas que estão no entorno dela. E um terceiro, a gente falou um pouquinho aqui do salário e dessa brincadeira de salário, né? É mais ou menos como um passarinho dentro da gaiola. O passarinho dentro da gaiola, ele está seguro, o gato não pega ele, mas ele também não consegue voar. Então a gente precisa ter muitas pessoas voando. Queria te agradecer, você, o Pedro, por esse momento incrível aqui, comemorando 15 anos da Remax no Brasil. Lembrando que a Remax é a maior empresa do mercado imobiliário brasileiro. Sim. 2024 nós temos uma projeção de 15 bilhões em vendas. Quero participar bem dessa. Que é um pedaço. É um pedaço Que é um grande, pedaço. uma fatia. Obrigado a todos vocês aí, um prazer enorme. E você que está vendo esse vídeo, compartilhe. Tenho certeza que a gente vai levar esse sonho para milhares de pessoas aí no Brasil. Obrigada, não posso deixar de agradecer a vocês também. Obrigado, Sandra. Olha, tu pertences à minha vida. Ai, você Tiago é também. minha, Você obrigada. também tem o mesmo sentimento de pertença. Obrigado Obrigada. por pertencer à minha vida. Obrigada, queridos. Obrigado. Sucesso para nós e que a gente consiga ajudar muitas pessoas com essa conversa que tivemos aqui, que com certeza mudou a minha vida, porque cada vez que eu converso com vocês eu me sinto mais certa, muito mais feliz de que eu estou no caminho que eu devo seguir. Beijo grande, obrigada. Obrigado. E até a próxima. Né? Valeu. Obrigado. Valeu.